Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Raul Marcelo e nós estamos aqui com a proposta de compartilhar com vocês, algumas experiências, alguns conhecimentos, algumas informações referentes à temática do desenvolvimento da meditação. Então, por volta de 1985, eu iniciei o meu treinamento em artes marciais. Ao longo de toda a minha existência, eu sempre fui muito interessado na cultura oriental e tudo que estava relacionado com essa cultura. O meu treinamento em artes marciais avançou o suficiente. Em 1990, com muito pouca idade, apenas 16 anos, eu comecei a dar aulas de Kung Fu, que foi a arte marcial chinesa que eu escolhi para percorrer a minha existência, utilizando essa técnica como um caminho de desenvolvimento, na parte física, na parte técnica e como um veículo para me aproximar da cultura oriental. Especificamente a partir do ano 2000, eu ingressei de maneira mais efetiva nos trabalhos na parte interna, do Kung Fu, buscando muitos recursos. E um desses recursos que nós nos aproximamos foi a prática da meditação, tendo iniciado a nossa prática no estado do Espírito Santo, especificamente na cidade de Ibiraçu, no monastério Zen budista, que existe nessa localidade. Então, iniciamos ali de maneira efetiva as nossas práticas no ano 2000, onde já nesse mesmo monastério tivemos uma primeira grande experiência extremamente impactante de Satori, onde nós pudemos sair dali com uma perspectiva completamente transformada em relação a todo o caminho que nós deveríamos percorrer em relação à parte interna. Essa experiência ela foi extremamente impactante e a partir daí nós seguimos uma série de outros trabalhos, continuamos a vivenciar a prática, a sentar continuamente. Isso culminou no ano de 2009, quando efetivamente nós cessamos as atividades seculares e a partir daí nós nos dedicamos vinculados a uma instituição, fazer um trabalho de disseminar o conhecimento espiritual de forma gratuita em todo o país. Então, passamos por vários estados e ainda estamos nesse ciclo de ensino e aprendizado. Porém, dentro desse momento aqui em que nós nos encontramos e dentro dessa proposta de curso de desenvolvimento com vocês, houve uma provocação no sentido de compartilhar a nossa experiência, porque nós entendemos que atualmente existem muitas pessoas que estão fazendo um trabalho extremamente equivocado em relação ao desenvolvimento da prática de meditação. Pessoas que não tiveram um histórico, não tiveram um desenvolvimento. Claro, nós sabemos que por aí também existem pessoas extremamente capacitadas que estão ensinando e podem ensinar a prática de meditação. Porém, o que nós queremos nesse momento é ocupar um espaço que é devido, nos aproximarmos das pessoas que estão querendo encontrar uma guiatura adequada dentro desses desenvolvimentos, dentro desse processo que está relacionado com a prática de meditação. Então, nós realmente não poderíamos nos esquivar dessa responsabilidade de poder compartilhar com vocês aquilo que nos fez tanto bem e aquilo que nós entendemos que é uma prática fundamental para todas as pessoas, independente dos seus objetivos. Então, se uma pessoa ela quer desenvolver espiritualmente, ela tem que buscar uma guiatura para a prática de meditação. Se ela quer melhorar a sua qualidade de vida, ela tem que procurar uma guiatura para desenvolver a sua prática de meditação. Se uma pessoa ela não está buscando nada disso, ela quer simplesmente usufruir dos benefícios da prática, sentir uma sensação de bem-estar, enfim, ter esses benefícios que já são comprovados cientificamente através da prática de meditação, a pessoa também é importante que ela encontre uma excelente guiatura, ou seja, alguém que já tenha algum tempo de prática, alguém que já está efetivamente praticando a tempo suficiente para que tenha condições de transmitir as informações. Lamentavelmente, nós sabemos que existem muitas pessoas que estão fazendo o curso de um final de semana e começam a ensinar meditação. Isso não só é leviano, como é irresponsável. Então,
por conta de todos esses motivos, né, recebendo convite de muitos alunos, de muitas pessoas que estão desenvolvendo um trabalho conosco, já de maneira muito próxima, há quase 3 anos, dentro de um projeto que nós desenvolvemos chamado Montanha dos Budas, iniciado na Serra da Mantiqueira, né, através de retiros e trabalhos diversos. Nós queremos, nesse momento, ampliar o espectro desse trabalho, né, para muitas outras pessoas. Então, por isso que você chegou até aqui, e nesse momento nós gostaríamos de estar compartilhando com vocês todas essas experiências, né, e estar contribuindo de alguma forma para o desenvolvimento de cada um de vocês. Então vamos iniciar com uma pequena reflexão que diz o seguinte: o homem vive num sereno desespero. Ele não tem a vida que ele quer. Isso significa que ele gostaria de ter aquela vida especial, aquela vida diferente. Mas, para chegar lá, vai dar muito trabalho. Então eu vou ficar mais ou menos infeliz, porque se eu tentar e não conseguir, vou me frustrar. Então, grande parte das pessoas atualmente não tem feito tentativas e escolhas eficazes no processo de mudança da sua vida com medo da frustração. Com medo de fazer uma tentativa e não conseguir obter aquilo que a pessoa realmente almeja, o que ela quer. Então, se você tem esse entendimento de que necessita passar por um processo de mudança e não quer viver como a grande maioria da humanidade, nesse sereno desespero, nessa existência tão vinculada a processos mecânicos, de trabalho, de uma vida relacionada com a ansiedade, com a depressão, com todas essas preocupações, com todos esses estímulos que muitas vezes são negativos devido à quantidade de estímulos que recebemos atualmente. Se você não quer permanecer nesse sereno desespero, então é importantíssimo que você comece a fazer uma reflexão mais profunda sobre a sua vida e entenda que a meditação ela vai ser um veículo, né, extraordinário para que você consiga levar essa tua existência a um outro patamar ou a um outro nível. Se nós formos, nesse momento, fazermos uma reflexão sobre a nossa existência, você vai observar, a partir de uma perspectiva lógica, que nós estamos submetidos a uma pressão muito grande. E essa pressão, ela vem de todos os lados. Então, essa imagem que aparece aí para você, dá um exemplo muito claro disso. Nós somos essa pessoa, né, aí, exatamente por isso que esse desenho ele não tem rosto, porque nós vamos colocar o nosso rosto aí, o de cada um de nós. E nós vamos observar que existem uma série de pressões horizontais. Essas pressões horizontais, apresentadas através dessa seta azul, indica as pressões do cotidiano, relacionadas com a família, com o trabalho, com contas, com objetivos, com frustrações, com problemas familiares, sociais, de relacionamento, afetivo, etc, etc, etc. Então, todas essas pressões, elas compõem um quadro de exigência muito grande em relação a toda a humanidade. Todos nós vivemos essa pressão. E essa pressão, às vezes, é muito grande para determinadas pessoas. É demasiado. Né? Óbvio, muitas pessoas conseguem lidar muito bem com essa pressão, porém outras pessoas não. E isso faz com que a pessoa ela acabe, de uma certa forma, somatizando, né? E iniciando quadros patológicos de síndrome do pânico, de ansiedade ou de depressão. Então, essa pressão em muitos países é o suficiente para conduzir a pessoa ao suicídio. Né? Nós sabemos o índice altíssimo de suicídio no Japão, e isso é resultado de uma sociedade que, nos dias atuais, com toda essa gama de informações que o Ocidente empurrou para o Oriente, as pessoas já não conseguem mais lidar com aquela verve antiga do guerreiro, do bushi, com as pressões que a sociedade e a família faz. Então, homens e mulheres criados dentro de um contexto de uma expectativa muito grande, não têm a verve, não têm o sangue para poder lidar com essa pressão e poder se sobressair. Então, muitas dessas pessoas acabam cometendo suicídio. Esse suicídio que é cometido por muitas dessas pessoas está relacionado com uma incapacidade mesmo de lidar com essas pressões.
E nós sabemos e entendemos que isso é realmente muito forte. Porém, não é tudo. Nós ainda sofremos uma outra pressão, outro estímulo muito intenso, né, que são forças que nós relacionaríamos, melhor dizendo, né, com essas setas que vêm direcionadas de baixo para cima. Então, aí estão os impulsos negativos, né, egóicos que todos nós temos, de raiva, de ira, desejos, frustrações, todos os aspectos psicológicos que fazem com que cada um de nós tenha o impulso e a vontade de agir de tal ou qual maneira, porém, que acabamos de uma certa forma não dando vazão a esses impulsos, ou muitas vezes damos vazão, mas a partir daí temos que enfrentar uma série de problemas como consequências, e isso gera uma pressão que nós poderíamos definir como negativa. Então temos uma linha horizontal proveniente da pressão social e temos uma linha inferior proveniente de uma pressão de tipo negativo, né, que ocorre dentro dos nossos próprios impulsos, né, egóicos, esses impulsos que nós temos dentro de nós, que nos conduzem a agir de uma maneira muitas vezes agressiva, violenta, enfim, impulsos que são, em última instância, negativos. Claro que é difícil equacionar isso, ou seja, quando falamos que dentro do nosso mundo interior existe o positivo e o negativo, isso é a representação desse impulso negativo que vem de baixo, né? É um impulso que faz com que a pessoa ela tenha realmente a necessidade de atritar com o outro para poder conseguir obter um determinado espaço aí. E essas reações, que são extremamente explosivas em alguns momentos, né, acabam gerando uma série de reações negativas dentro de nós mesmos. E se você procura conter, obviamente o teu corpo também vai sofrer, vai receber esse impacto, né, somatizando também através de doenças. E nós temos um outro impulso, esse impulso superior, vindo de cima para baixo, né, são essas setas aí amarelas, né, ou laranjas. Essas setas, elas indicam impulsos superiores, anelos superiores, vontade de conquistar, de fazer, de modificar a sua própria vida, de atingir outros níveis, né? O anelo de se tornar uma pessoa melhor, não só fisicamente, socialmente, mas também espiritualmente, superar suas dificuldades, superar suas barreiras, ou seja, são impulsos positivos, são impulsos sublimes. E esses impulsos, eles realmente também vêm como uma pressão interna, porque nós estamos nesse centro e recebemos a pressão da sociedade, a pressão do aspecto negativo e a pressão do aspecto positivo, tudo conflitando dentro da nossa realidade. Isso seria o suficiente para colocar qualquer pessoa num estado de loucura. Porém, todos nós temos que lidar com isso e equacionar a nossa vida baseada em todas essas expectativas, horizontais, inferiores ou superiores. Então, refletir sobre tudo isso faz a pessoa começar a perceber, a se dar conta, a entender que ela vai criando, né, ao redor dela uma atmosfera. E essa atmosfera ela deveria ser uma espécie de campo de segurança, ela deveria ser uma aura protetora, um campo de força protetor para que a pessoa pudesse ter harmonia e se proteger e filtrar todos esses impulsos que vêm do mundo exterior. Porém, o que acontece em grande parte é que nós não temos esse campo protetor, nós temos, na verdade, uma atmosfera que é construída de forma muito negativa através de alguns pontos que estão relacionados com o que nós produzimos de instante a instante, de momento a momento, criando aquilo que em biologia seria chamado microclima. Por exemplo, uma planta ela tem um microclima. As correntes espiritualistas falam de aura, né? Esse campo energético que envolve o corpo de uma pessoa. E nós falamos que isso seria uma espécie de egrégora pessoal. Então todos nós levamos uma egrégora pessoal. Essa egrégora pessoal ela é a casa onde nós vivemos, onde nós moramos. E para todos os lugares que a gente vá, para onde quer que a gente olhe, para onde quer que a gente vá, para onde quer que a gente se mude, né? Inevitavelmente nós vamos
nós vamos levar conosco essa casa, nós vamos levar conosco essa atmosfera. E ela é composta de quê? Primeiro, daquilo que eu penso, dos meus pensamentos. Então, toda a nossa ordem de pensamento sobre nós mesmos e sobre outras pessoas vai compondo essa atmosfera. Então, é claro que o pensamento ele contém uma energia e a repetição frequente de certa classe de pensamentos no nosso mundo interno vai influenciar na composição dessa atmosfera. Então imagine uma pessoa que ela pensa o tempo inteiro negativamente sobre si mesma e sobre as outras pessoas. Ela pensa, olha, realmente não vai dar certo, a situação está difícil, eu vou adoecer, está muito complicado. A pessoa que pensa o tempo inteiro, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, eu não sou forte o suficiente, eu não dou conta disso. Então, toda essa classe de pensamentos negativos vai compor uma atmosfera deletéria, doentia, dentro do mundo interno dessa pessoa. É importante aprendermos a observar a classe de pensamentos que nós temos, não só sobre nós, mas sobre as outras pessoas também, e começar a nos darmos conta de que esses pensamentos eles estão compondo a nossa atmosfera pessoal. E assim também são as minhas emoções, aquilo que eu sinto. As minhas emoções elas são intrinsecamente relacionadas com os meus pensamentos, porém a emoção ela acrescenta algo a mais que é uma energia. A emoção tem uma energia, o sentimento tem uma energia. Então o que eu sinto? Eu sinto raiva, eu sinto rancor, eu sinto desprezo por uma pessoa. Quando um pensamento, uma memória de um evento que aconteceu no passado volta à minha cabeça, como que eu sinto sobre esse evento? Qual é o meu sentir sobre isso? É um sentimento negativo? Eu carrego aquele evento com uma sensação de rancor, de ódio? Eu vivo arrastando esses problemas? Eu não deixei isso para trás? Então eu vivo constantemente carregando certa classe de eventos com mais energia do meu sentido, do meu sentimento, tornando mais negativa essa experiência. Isso acontece com muitas pessoas, isso acontece com quase todos nós. Então é importante também entendermos que o sentimento é um veículo de carregar, de sobrecarregar energeticamente as coisas. Quando eu coloco a emoção em algo, aquilo fica muito mais forte. Se eu coloco a emoção no meu pensamento ganha força. Se eu coloco a emoção na minha fala ganha força. Se eu coloco a emoção na minha vida ganha força. Então, a emoção é um catalisador de energia muito forte. Então, o que eu costumo sentir o tempo inteiro? As pessoas normalmente têm, ao invés de terem sensações positivas, de tranquilidade, de harmonia, de bem-estar, de equilíbrio, se sentirem nessa condição, normalmente as pessoas sentem o oposto, o inverso. Medo, ansiedade, insegurança, todos são sentimentos que são negativos e que muitas vezes nós estamos cultuando e cultivando dia após dia na nossa existência. Então, necessitamos observar e entender que tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, elas vão ali compor também essa nossa atmosfera pessoal. Então, nós falamos do plano mais sutil, agora vamos chegar ao ponto um pouco mais concreto, mais material. Então, o resultado daquilo que eu penso e que eu sinto, eu vou falar, eu vou expressar. Então, normalmente a pessoa ela fala daquilo que o mundo interno dela está cheio. Ela vai o tempo inteiro falar sobre o que ela tem pensado, sobre o que ela tem sentido. Então, o que nós falamos? O que a gente expressa através do poder da palavra, do verbo? O que a gente cristaliza com as nossas palavras? Tem pessoas que falam coisas muito boas, porém tem pessoas que falam coisas muito negativas. Tem pessoas que repetem o tempo inteiro coisas negativas. Não só pensa que não vai dar certo, mas fala que não vai dar certo. Nossa, minha vida está muito difícil, as coisas não estão funcionando, não consigo, não vai dar certo, não funciona. A pessoa ela fica verbalizando, ela fica reafirmando isso. Então ela está colocando mais energia naquilo que ela pensou, naquilo que ela sentiu, e ela vai cristalizando isso gradualmente dentro do mundo interno dela. Portanto, cuidado com a fala que devemos ter
é um cuidado também extremamente importante, né? Devemos dar atenção a esse aspecto porque nós vamos estar compondo a nossa atmosfera pessoal a partir daquilo que nós estamos falando, né? Nós estamos criando a nossa aura, nós estamos criando uma atmosfera com aquilo que nós falamos. Então, o que a gente repete o tempo inteiro? O que a gente diz? Como é a nossa fala? Na interlocução, no contato com as pessoas, o que a gente está passando? O que você está transmitindo? Sobre o que você fala o tempo inteiro? Quais são as suas conversas? Quais são os assuntos? Você está falando sobre ideias, sobre coisas superiores? Ou você está falando sobre fofoca, sobre conflitos, sobre problemas, sobre a vida das outras pessoas? Né? O que habita o teu mundo interno? O que habita a tua fala, a tua mente, as tuas emoções? Então, refletir sobre isso é refletir sobre o processo de formação, né, dessa nossa atmosfera. E aí chegamos ao máximo da cristalização, que é a atitude, ou seja, aquilo que eu faço. Então, o que eu faço, as minhas atitudes, como eu vou me comportar fisicamente, vai ser resultado desses 3 outros passos. Ou seja, vai ser resultado do que eu penso, do que eu sinto, né, do que eu vou falando, do que eu estou afirmando sobre mim. E aí, automaticamente, isso vai se cristalizar em atitudes, né? Isso vai se cristalizar em ações. Então, as minhas ações, elas também trazem uma energia para a minha vida, claro, porque eu estou retroalimentando, eu vou reafirmar a minha mente, as minhas emoções, né? A minha fala com a minha atitude. Mas, se eu começo a observar e a corrigir, né, o meu pensamento e as minhas emoções, observar e corrigir a minha fala, vai ser mais fácil corrigir as minhas atitudes. Vai ser mais fácil corrigir aquilo que eu falo. Então, é importante nós entendermos, e aí olhando mais uma vez o gráfico, nós vamos perceber que se eu começo a trabalhar e a higienizar esse meu mundo interno, melhor dizendo, se eu começo a higienizar, trabalhar e higienizar essa minha atmosfera energética, eu vou conseguir me proteger dessas setas exteriores, ou seja, dessa pressão exterior, vou conseguir filtrar melhor e, ao mesmo tempo, eu vou começar a ter controle sobre as minhas energias. Então, que tipo de trabalho, que tipo de processo é esse que nós chamamos de higienização das energias, né, de limpeza ou de faxina interna, de melhoria, né, de toda a nossa atmosfera pessoal, das nossas energias? Isso é chamado, no Oriente, na cultura oriental, de autocultivo. Então, o autocultivo é um trabalho que você faz sobre si mesmo, é um trabalho que você faz dentro de si mesmo, né, em relação a práticas específicas, né, que são exercícios respiratórios, exercícios físicos, e entre esses exercícios existe uma prática muito importante, que é a prática da meditação. Então, a prática de meditação ela é uma prática central dentro do processo de autocultivo. E por que nós estamos falando de autocultivo para vocês? Porque é importante vocês entenderem que se nós continuamos a conduzir a nossa vida da forma como nós estamos conduzindo, estaremos indo em direção ao fracasso, né? Estaremos indo em direção a um nível, um padrão de vida inferior àquele que nós poderíamos ter se nós estivermos trabalhando sobre nós mesmos. Então, se você está interessado, se você está interessada em desenvolver a prática de meditação, é importante entender, é importante ter clareza que isso vai influenciar dentro do contexto da tua vida como um todo. Ou seja, isso deve partir e isso deve estar integrado dentro de um trabalho de autocultivo, de desenvolvimento da tua energia, da tua vida, né, de uma forma bem ampla. Então, tendo esse pressuposto, entendendo a importância que a prática de meditação tem dentro desse trabalho, vai ser mais fácil nós compreendermos o porquê que é importante transformar a meditação em um hábito. Então, obviamente, a meditação ela faz parte de um trabalho de autocultivo. E a meditação é o único recurso onde nós vamos conseguir reorganizar o nosso mundo interno, né, essas nossas energias, essas dimensões relacionadas com o pensamento, com as emoções, com a nossa fala e com as nossas atitudes. Porque a prática de meditação ela vai colocar tudo isso aí em perspectiva. A prática de meditação ela vai colocar todas essas dimensões ou todas essas realidades em perspectiva.
Então vamos avançar para que a gente possa ir compreendendo. Quando nós falamos sobre autocultivo, nessa imagem aí vocês vão ver um pergaminho antigo dentro da perspectiva taoísta que demonstra aquilo que é chamado campo de sinábrio. O campo de sinábrio é o lugar onde a pessoa ela vai trabalhar, né, sobre a sua própria realidade. E há uma abordagem dentro do taoísmo que diz assim, a pessoa ela deve considerar a si mesma como uma planta cósmica e colher os alimentos entre o céu e a terra para que seus campos floresçam. O florescimento do campo da pessoa, do campo de sinábrio de cada um, é o florescimento da nossa realidade psicológica, energética, emocional e até física também. Então é o resultado final de todo esse trabalho na nossa própria vida. Então como vocês querem que essa vida seja? De que forma vocês querem viver sua própria vida? Então é importante considerar o autocultivo como um recurso. Existem muitos níveis para esse trabalho. Nós não vamos falar aqui dos níveis mais profundos, estamos falando do nível introdutório. Mas se dentro do nível introdutório você já tem essa perspectiva, pode ser que você vá conduzindo a tua vida a um aprofundamento tal, a ponto de um determinado momento você ter que encontrar um caminho de tipo superior para você percorrer esse caminho até atingir os mais altos níveis de desenvolvimento em todas as esferas. É isso que nós almejamos para vocês. Mas para isso precisamos dar os primeiros passos, né? Precisamos começar a entender, né, o que é isso que nós estamos falando e o que é realmente a meditação. Então essa é a primeira pergunta que nós necessitamos responder. O que é meditação? Muitas pessoas falam sobre meditação como se fosse uma técnica, né? Ou as pessoas falam como se fosse algo muito simples. Eu estou indo meditar, né? Eu vou meditar. Na verdade, meditar é algo muito exigente, porque a pessoa que medita é a pessoa que já atingiu um estado. A meditação é um estado, ou seja, é um estado meditativo. A meditação é um estado superior de consciência que a pessoa obtém após um período intenso de práticas, né? Após uma dedicação intensa a vivenciar uma série de práticas que a pessoa necessita fazer. Então, uma pessoa que chegou a atingir um samadhi, como dizem os hindus, ou um satori, essa pessoa já compreendeu o que é o estado meditativo. Então, claro que ela vai depois continuar vivenciando todas as práticas para que ela consiga se manter nesse estado, para que ela possa ter de instante a instante, de momento a momento, esse estado dentro de si. Então, para que eu possa manter o estado meditativo, eu preciso praticar as técnicas que vão conduzir você até a meditação. Então, em última instância, a resposta sobre o que é meditação de fato é a conquista de um estado psicológico, é a conquista de um estado de consciência. Quais são os tipos e as linhas de prática que nós temos? Nós apresentamos para vocês aí 3 linhas que são muito conhecidas, né? A primeira linha, que é mais famosa atualmente, está conhecida no mundo inteiro, é a linha científica, é chamada de Mindfulness. Então, Mindfulness não é só a prática, exercícios para a prática de meditação, mas exercícios também de um estado que é chamado de atenção plena. O Mindfulness ele foi retirado das técnicas do Zen budismo e foi conduzido em direção a uma pesquisa científica. Por isso é que nós falamos que o Mindfulness é uma prática científica. Nós temos as práticas mais fundamentais, básicas, elementares. São aquelas práticas de meditação que são conduzidas, por exemplo, por outras pessoas. Então é a meditação conduzida, a meditação induzida, né? São as práticas que são feitas em qualquer lugar, por qualquer pessoa, né? São as práticas mais simples, mais fundamentais. Dentro do nosso contexto, né, a formação básica ela vai ser um pouco mais completa. Vai envolver esses elementos, mas nós vamos instrumentalizar todos vocês, né, para que vocês se aproximem da prática de meditação de uma maneira guiada e segura. E nós temos o nível mais avançado, né, que é o nível da prática tradicional, onde é conduzido realmente dentro de uma linha bem definida, né, ou a pessoa ela escolheu o Zazen para praticar, ou ela escolheu o Vipassana, ou ela escolheu a meditação gnóstica, enfim, ela escolhe uma linha, ela escolhe uma orientação e ela vai pegar essa orientação e vai levar isso como um treinamento para a sua vida, ou seja, ela vai aprofundar essa prática
o máximo que ela conseguir. Vamos entender que as linhas de prática elas têm benefícios distintos, diferentes. Então, como aparece a imagem para vocês, existem tipos de resultados específicos, né, que a pessoa ela pode atingir. Então, se nós formos falar em Samadhi ou em Satori, a gente pode falar de um nível muito superficial, que é apenas uma sensação de bem-estar. Nós vamos falar de um nível intermediário, que é o Samadhi ou Satori propriamente dito, aquilo que se chama de iluminação, e nós vamos atingir o nível mais avançado, que é chamado de talidade ou vazio iluminador, aquele estado em que a pessoa atingiu de maneira quase que permanente essa condição superior de consciência, né, que chamamos também de Turiya. Então, o primeiro benefício que nós falamos, né, do bem-estar pode ser atingido com as técnicas básicas de meditação. Então, por exemplo, uma pessoa que pratica o mindfulness, ela pode obter benefícios de saúde na parte física e pode atingir essa sensação de bem-estar com a prática. Porém, não passa disso. Uma pessoa que ela se dedicou realmente a cultivar a prática do Zazen, a se aprofundar em algumas das práticas de meditação, ela já pode passar para um outro nível, ela pode atingir o Samadhi, ela pode atingir a iluminação. Então uma técnica, ela propicia a pessoa atingir esse nível. Ela se libera daqueles aspectos inferiores, que é o corpo físico, as energias, as emoções e os pensamentos, e ela consegue atingir uma dimensão interna superior, onde ela obtém aquilo que os orientais chamam há milhares de anos de iluminação. Então, a iluminação ela pode ser conseguida em um momento, porém a pessoa depois ela volta para o corpo e segue uma vida normal, né? Como qualquer um. Claro, essa experiência ela vai mudar a pessoa, ela vai transformar a pessoa. Porém, a pessoa ela vai seguir trabalhando, se relacionando, vivendo uma vida comum e corrente. Então, o grau máximo que a pessoa poderia almejar dentro dessas práticas seria aquilo que nós chamamos de talidade. Então, é um nível de desenvolvimento superior que, nesse momento, não corresponde, né, até a esse encontro aqui, a gente falar sobre isso. Então, vamos ver aqui como praticar as técnicas. Tem diversos fundamentos, né, diversas linhas diferentes. Né, as pessoas elas podem encontrar e se identificar com uma ou com outra linha. Então, eu agradeço a todos a atenção. Nós estamos muito felizes de estar compartilhando com vocês e esperamos que todos possam dar seguimento ao trabalho conosco. Né? Lá do outro lado, nós temos uma comunidade de pessoas que já estão desenvolvendo o hábito da meditação. Esperamos que vocês possam fazer parte desse grupo, né? Dessa comunidade, desse mastermind, para que a gente possa aí estar compondo uma vida diferente, de melhor qualidade para todos nós. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção.